Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Você sabe como ver, observar, como saber qual é o seu chamado? Fique aqui comigo que você saberá. Esta é a lição número 13 da classe de juvenis. Posso cumprir a vontade dele. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. É importante você saber o seu chamado, para assim você poder desenvolvê-lo melhor. Quando nós sabemos do talento que nós temos, do chamado que temos, nós conseguimos fazer um trabalho muito mais excelente para o Senhor. O convite de Jesus, 12 homens e um chamado. Como é bom ouvir a voz de Jesus e descobrir qual o chamado dele para nossas vidas. O mestre chamou 12 homens para serem seus primeiros discípulos. Mais tarde, estes primeiros ajudantes foram chamados de apóstolos. Cada um dos escolhidos por Jesus tinha uma profissão. Ter um ofício, aqui no sentido material, é importante. Você sendo jovem, está com pouca idade ainda, mas é bom você já pensar neste negócio. E por que isso é importante? De onde vai virar o seu sustento? Quando a Bíblia menciona sobre a questão da profissão, nos dá a ideia de que o Senhor só chama quem está trabalhando. Então, para você ter um chamado para a sua vida, você precisa estar ocupado com alguma coisa. Você não precisa ter uma profissão propriamente dita, mas você precisa estar ocupado fazendo as coisas. Por exemplo, ajudando na igreja, por exemplo, ajudando seus pais. Você precisa estar sempre fazendo algo. Por quê? Porque, olha, veja, por exemplo, Davi. Davi estava apacentando as ovelhas, enquanto isso estava na casa dele, com um monte de homens dentro de casa, fazendo nada para ninguém, e muito possivelmente foi por isso que não foram chamados. Por quê? Porque estavam um bando de desocupados. Mas foi quem foi escolhido? Davi. Por quê? Porque Davi estava cuidando de ovelhas. E cuidar de ovelhas para a época era algo que qualquer pessoa poderia fazer, é algo simples, mas está ocupado. Então é importante que você tenha algo para fazer, você não fique ocioso. O próprio Davi, por exemplo, ficou ocioso, ou seja, sem ter o que fazer, e fez o que quando era rei? Ele ficou lá no seu terraço, andando para lá e para cá, à toa, fazendo nada, viu uma mulher tomando banho, desejou esta mulher e adulterou com ela. Ou seja, ele pecou porque estava ocioso, porque não tinha nada para fazer. Então ocupe sempre a sua mente. Veja que o Senhor Jesus chamou estes homens. E é muito interessante esta dinâmica aqui da nossa leitura. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não vai ser mais pescador de peixe, agora vai ser de almas, de pessoas. Vai levar pessoas para o meu reino. Olha que chamado importante. O Senhor Jesus tem um chamado para a sua vida. Às vezes você pode até pensar que não, o Senhor não tem como me chamar, porque aí você vai começar a enumerar um monte de defeitos que você tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os apóstolos que foram chamados também tinham defeitos como eu e você. Todos nós temos defeitos. Então, mesmo o Senhor sabendo o nosso defeito, ainda assim Ele nos chama. Então, independente de quais são os seus defeitos, o importante é que você reconheça o chamado de Deus para a sua vida. Sim, Deus tem um chamado para a sua vida. Conhecendo mais de Deus. Para conhecer mais de Deus e do Senhor Jesus, precisamos dedicar tempo à leitura bíblica e à oração. Quando você orar, peça a Deus que lhe mostre, através das Escrituras, o que Ele deseja de você. Ore em todo tempo, pois o inimigo sempre vai tentar confundi-lo para que você tome a direção errada. Como que você pode tomar a direção certa? Fazendo duas coisas. Meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor na sua palavra, e oração. Por quê? Porque quando você lê a palavra, você medita na palavra do Senhor, você está edificando a sua vida. E quando você ora, como você tem uma intimidade com o Senhor vai te mostrar o caminho para o qual você precisa ir. Então, quando o adversário tentar te confundir, você não vai tomar a direção errada. Por quê? Porque você está firmado no Senhor. O Senhor já falou qual direção você precisa ir. Então, o que você vai? Você vai
conhecendo mais e mais de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, Ele vai nos falando, nós temos uma intimidade com o Senhor. Então, o adversário ele não nos confunde. A Bíblia diz que o adversário está em derredor procurando a quem possa tragar. Então, não dê essa brecha para o adversário. Esteja sempre com comunhão com o Senhor Jesus. Assim, você conhecendo mais de Deus, mais da sua palavra, você não será confundido. Ouvir e obedecer ao chamado. Jesus fez um pedido a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, um experiente pescador, respondeu: nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Parece que naquele dia não haveria peixe, mas Pedro decidiu obedecer ao mestre e lançou a sua rede. Sabe o que aconteceu? A rede veio cheia de peixes. É muito interessante esse ponto, porque sim, nós devemos ter a nossa profissão. E o que cabe aqui? Olha que interessante. Pedro, ele era um pescador, ele era profissional da pesca, ele sabia o que ele estava fazendo. Ninguém, podemos até assim dizer, né, que ninguém conhecia o mar como ele conhecia. E se falando de mar, é interessante também notarmos que aquilo que a Bíblia fala de mar da Galileia, aquele Galileia lá não é um mar, é um lago de água doce com cerca de 22 quilômetros quadrados. A Bíblia chama de mar porque ele é grande. É igual quando você vê, por exemplo, um grande rio, né? Um rio muito largo, você não chama de rio, você fala que é um mar. Pois bem, veja que Pedro disse algo muito interessante. Nesse texto, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele era experiente, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, se Pedro conhece todas as regiões, todas as manhas da profissão, todas as situações, então é porque se ele não pegou peixe ali, é porque não tem peixe ali. Mas há uma coisa aqui que Pedro fala que eu acho muito interessante. Senhor, pescamos por toda a noite e nada apanhamos, mas mediante a sua palavra. O que Pedro estava falando? Senhor, nós temos conhecimento da causa. Nós conhecemos tudo aqui. Tudo de pescaria nós entendemos. Ninguém aqui entende melhor disso aqui do que nós, porque nós temos o conhecimento. Nós conhecemos, não tem nada que se possa fazer aqui. Mas Pedro estava falando o quê? Nós temos todo o conhecimento, mas o teu poder excede o nosso conhecimento. Tu é muito mais poderoso do que o nosso conhecimento. Não adianta eu ter conhecimento e não ter comunhão contigo. Olha que interessante, você vê que o mais importante aqui no sentido é obedecer a palavra do Senhor. Jesus não mandou jogar as redes? Então jogue as redes. É Ele quem manda. Então, mas é claro, e Pedro, se porventura falasse, não, Senhor, eu não vou jogar a rede porque aqui não tem peixe, de uma certa forma ele não estaria de tudo errado. Aparentemente, pelo conhecimento ele sabia que ele não tinha peixe. Só que o Senhor, ele domina tudo, inclusive os peixes. Então, o que acontece? Veio ali uma grande pescaria a ponto de quase que o barco afundou, de quase que não aguentava o peso dos peixes. Então, por quê? Mediante a palavra do Senhor. O que isso traz para nós? Sempre que nós vamos fazer alguma coisa, vamos fazer mediante a palavra do Senhor. Ainda que nosso conhecimento diga algo contrário, ainda que a sociedade diga algo ao contrário do que Deus está falando, mas siga sempre o que Deus está te dizendo, porque a vitória é certa. Será que é a voz do Senhor? A voz do pastor. Quando você sentir que está em paz, ou melhor, quando você sentir que esta paz lhe sobreveio ao coração, esteja seguro de que foi a voz do bom pastor que você ouviu. Poucas pessoas conseguem ter uma voz mansa. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a algum aeroporto. Geralmente as vozes dos aeroportos são vozes muito doces, muito suaves, muito tranquilas. Por que isso? Isso nos acalma, né? Dá a ideia de calmaria. A paz, quando Deus fala para nós, nós sentimos uma paz. Agora você precisa também ter um cuidado, que existe uma outra paz também que às vezes confunde o ser humano. E o que é essa paz? Essa paz humana. Porque quando nós queremos fazer algo que está errado, e o nosso coração não nos condena, nós sentimos paz. Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo. Mas não é o chamado de Deus, não. Isso é perigoso, isso é maligno. Por quê? Porque é a minha carne que quer fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio também.
Agora, a verdade é que quando é a voz do nosso pastor, é aquela calmaria, você sente algo diferente, alguma coisa se modifica, existe uma edificação, é diferente, completamente diferente. Então, quando esta paz, que excede todo entendimento, entra no seu coração, você compreende que realmente é o Senhor que está falando com você, esse é o seu chamado. Então, aqui como você descobre que Deus tem um chamado para a sua vida, e aquele específico é um chamado, é quando há a oportunidade para você fazer aquele chamado e você percebe que há uma harmonia entre você e o Senhor. Existe uma harmonia, existe uma paz, as coisas fluem normalmente, com naturalidade, sem precisar forçar nada. Então assim você reconhece que este é o seu chamado. Vontade pessoal versus vontade divina. Pedro, André, Tiago e todos os demais discípulos não foram forçados a caminhar ao lado de Jesus. Foi uma escolha pessoal deles. O mestre apenas fez o convite. Jesus nos dá opções, porém devemos saber que todas as escolhas têm suas consequências. Vamos lá. Deus tem um chamado para a sua vida. Você é obrigado a responder sim para o chamado? Não, você não é obrigado. Você faz se você quiser. Mas essa sua opção vai te trazer consequências. Toda decisão que você faz ou que você não faz traz consequências. Então veja que o Senhor Jesus não obrigou os seus discípulos a ir após ele. Ele não falou, você tem que vir. Ele até falou, aquele que quiser vir após mim, olha o quiser, aquele que quiser, aquele que tiver vontade, eu não estou obrigando a ninguém a fazer nada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esse aqui é um outro ponto também, que essa é a vontade pessoal. A nossa vontade pessoal não é renunciar, mas a vontade divina é que nós venhamos nos renunciar. E a renúncia aqui, só para a gente ter um norte, o que é renúncia? A gente fala tanto de renúncia, mas o que é renúncia? Renúncia é quando você quer muito fazer algo da carne e você sabe que é pecado, mas você renuncia aquilo por amor a Cristo. Isso é renúncia. Ou seja, e esse é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de renúncia e não de aplausos, como nós vemos por aí. Mas sabendo que toda a escolha que você fizer, se você quiser vir após Jesus, seguir a Cristo, você será a melhor escolha da sua vida, mas saiba que você terá que arcar com as consequências, e não são consequências frágeis não, são bem pesadas. Por que são bem pesadas? Porque o mundo é todo contra Cristo. O mundo, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Então é todo mundo contra você. Todo mundo aplaudindo um ao outro, mas quando é você, vai fazer chacota com a sua vida. Vai fazer gracinhas com você. Por quê? Porque você é cristão, vai debochar de você. Vão afrontar você porque você é cristão. Então, é uma opção sua. Você tem todo o direito de seguir a Cristo ou não. Você tem todo o direito. Mas sabe que ambas têm consequências. A grande pergunta é, você quer ter uma consequência com Cristo ou uma consequência sem Cristo? Aí a decisão é sua. Para concluir, Jesus deu a você o maior e melhor presente que alguém pode receber, a salvação. Agora pertencemos ao Salvador e precisamos compreender que Ele tem um plano para as nossas vidas. Jesus se importa com você e deseja orientá-lo em todas as áreas da sua vida. A vontade dele para nós é sempre boa, agradável e perfeita, pois só Ele sabe de tudo o que precisamos. Ouça a voz de Jesus e procure fazer a vontade dele, pois tem planos perfeitos para a sua vida. Sim, você pode fazer a vontade de Jesus, a vontade do Senhor. Você pode e deve. Porque quando você faz a vontade do Senhor, você está junto com o Senhor. Você está com aquele que te amou, aquele que morreu na cruz por sua vida. E qual é o grande presente de Jesus para nós? A nossa salvação. O Senhor Jesus nos deu a salvação. Então sejamos gratos a Ele. Vamos fazer a vontade dEle para a honra e glória do nome dEle. Hora da revisão. Número 1. O mestre chamou 12 homens para serem seus primeiros discípulos. Número 2. Eles eram pescadores. Número 3. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Número 4.
Depois de ver o milagre, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Ele reconheceu o seu pecado e que Jesus era o Salvador. Número 5, paz. Uma calmaria que invade nossos corações. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu agradeço a você que esteve aqui comigo durante todo este segundo trimestre de 2023. Eu te aguardo no próximo trimestre. Eu deixarei aqui a apresentação das lições bíblicas do terceiro trimestre para você já ir se acostumando aí com os temas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula no dia de Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!